Bom, esse é um tema que desde sempre, né? Ou seja, desde que somos chamados por Deus, desde que nos tornamos filhos de Deus, ocupa no nosso coração uma importância muito grande. E é uma das primeiras coisas que nós aprendemos, né? É que devemos orar. E uma das primeiras necessidades que nós, como filhos de Deus, tomamos consciência. Mas, com certeza, isso é a experiência de todos nós que estamos aqui, não é algo fácil e simples de se fazer, né? Algo tão rico, né? Tão precioso, mas tão difícil. E às vezes, nesse esforço, né, de alcançar uma vida de oração bíblica, né, às vezes acabamos cometendo falhas, né, erros, ou porque somos mal ensinados, ou porque temos dificuldades em aprender, ou porque copiamos o que não deveríamos copiar, enfim, as dificuldades são muitas. E, de alguma forma, todos nós, né, enfrentamos elas. E eu queria chamar a atenção dos irmãos para talvez a maior de todas as dificuldades que temos quando estamos procurando, né, uma vida de oração bíblica, né? É quando nós tentamos usar algum tipo de regra para fazer isso, ou de receita. Não vai faltar aqueles, né, que no desejo, né, de nos ajudar, vão dar para nós alguma regra, não é verdade? E alguns de nós aqui, provavelmente os mais velhos, já fez uso de muitas regras, né? Eu já fiz uso de muitas, para depois descobrir que elas não funcionam, né? Elas não conseguem entregar, digamos assim, aquilo que a princípio prometia, né? E nós precisamos encontrar uma outra regra, né? Quem sabe uma melhor, né? E assim vamos, né? Eu anotei aqui algumas regras que, de alguma maneira, né, provavelmente, com uma grande chance, muitos de nós aqui já lidou com elas, né? Por exemplo, aquela regrinha assim que diz, olha, se você, todos os dias, colocar lá no seu despertador, né, e orar 15 minutos, ou meia hora, ou uma hora, vai fazer de você um homem ou uma mulher de oração. E aí você começa lá, na segunda-feira, escolhe um horário, 15 minutos, meia hora, ou uma hora, sei lá, né? E vai um dia, 2, 3, 4, 5, um mês, 2 meses, né? E de repente pula um dia, pula 2, pula 3, esquece do horário, e quando você vê, não funcionou. Não que não seja importante, né? Disciplina, compromisso, né, nessa questão. Mas a regra em si não vai fazer de você um filho de Deus com uma vida de oração bíblica, né? Talvez uma outra regra que nós tentamos foi a questão de, poxa, eu acho que eu não tenho crescido na vida de oração porque eu estou orando numa posição errada, né? Tem irmãos que gostam de orar deitado, vocês já ouviram falar, né?
quase sempre não dá certo, irmão. Né? Orar deitada não dá certo. Né? Eu conheço um irmão que estava orando deitado, dormiu, quando ele percebeu, ele estava abençoando o diabo na oração dele. Né? Mas de repente, quem sabe se eu orar só de joelho, né? Então, se eu orar de joelhos, sempre de joelhos, essa posição, né, vai fazer com que o meu coração, a minha vida cresça. Né? Porque isso, segundo essa regra, é decisivo. Né? Questão da posição. Mais uma vez, irmãos, vamos descobrir que a posição não vai gerar, não vai nos conduzir a uma vida de oração bíblica. É bom sempre ter no coração e nas práticas reverência e temor diante de Deus. E muitas vezes nos ajoelhamos diante do Senhor, não porque estamos cumprindo uma regra, né? Mas porque tememos o nosso Deus eterno. Talvez uma outra regra que nós tentamos é aquela onde nós procuramos estabelecer uma certa ordem na nossa oração, né? Já que orar numa determinada posição não deu certo, agora vamos tentar uma outra, aquela em que nós estabelecemos uma determinada ordem. Por exemplo, vamos começar o nosso período de oração agradecendo. Se eu começo pedindo e termino agradecendo, não funciona. Eu preciso começar agradecendo. Né? Então eu estabeleço lá uma ordem. Primeiro eu agradeço, depois eu louvo, né? Depois eu suplico, né? E depois eu intercedo, e por aí vai. Dependendo, né, da inspiração, essa ordem aqui, né, pode ter muitos itens. Né? Essa regra pode ser. Né? E aí nós começamos, e vamos, mas depois do tempo nós vamos descobrir que também não funciona. Não funciona. É importante, né? Estar diante do Senhor, não como alguém que não sabe, né, o que está fazendo, nem o que quer, mas o fato de colocarmos uma determinada sequência, uma determinada ordem nas nossas orações, não vai alterar o nosso coração. Não vai fazer de nós um homem, uma mulher que realmente ora a Deus, de fato, como vimos nessas escrituras que acabamos de ler. Não se cumprirá na nossa vida o orar sem cessar. E o mais complicado, irmãos, é que cada uma dessas regras, quando elas perdem o seu efeito na nossa vida, deixa uma certa pitadinha de frustração, né? Poxa, não deu, não funcionou. Uma outra regra é a regra do lugar, né? Eu estou orando no lugar errado, né? Lugar errado. Eu preciso de um lugar especial para orar. De repente eu estou orando no quarto, mas no quarto é um lugar mais para dormir, né? Então quando eu vou orar no quarto dá sono, coisa desse tipo. Eu preciso orar num lugar mais espiritual. Quem sabe se eu orar num lugar retirado, no escuro, no monte,
cima de uma montanha, não. Se eu orar lá, sempre lá, a minha vida de oração ela vai prosperar, porque o lugar faz toda a diferença. E lá vamos nós, né? E subimos do monte, descemos do monte, vamos para o escuro, vamos para o claro, saímos do quarto, vamos para a cozinha, vamos para o quintal, dentro do carro, sei lá. Mas depois descobrimos que também não funciona. Já fiz todas essas coisas, irmãos. Já fui para o escuro, já fui para o mato, já fui para cima do morro, já saí do quarto, fui para a cozinha, saí da cozinha, fui para a sala, fui para o quintal. Nada disto tem poder em si para fazer de nós um homem ou uma mulher de oração. Mas às vezes isso chega para nós como algo que é suficiente. É suficiente. Sim, quando temos um lugar apropriado para oração, ele deve ser usado, né? Onde podemos falar com o Senhor sem que ninguém esteja nos atrapalhando, né? Vemos o Senhor Jesus em várias ocasiões deixando os discípulos, deixando as multidões, indo para um lugar separado para orar, né? Isso tem o seu lugar, tem a sua importância. Mas quando acreditamos que o lugar em si, né, é suficiente, nós cometemos um erro sério em relação à nossa vida de oração. Uma outra regra que podemos adotar é a regra do horário, né? Bom, que hora que é o melhor horário para orar, né? Madrugada, né? Isso é bastante usual, né? Madrugada. Madrugada tem menos barulho, né? É verdade. Lá em casa, principalmente, madrugada, menos barulho. Até às 4h30, depois já... Mais silêncio, mas melhor para orar. Mas não é o horário, né, que vai fazer de nós, né, alguém realmente que ora a Deus. Que ora a Deus. Quando consideramos o horário, né, se não for na hora tal, né, nós vamos descobrir mais cedo ou mais tarde que também não funciona. Uma outra regra é aquela de orar em voz alta ou orar em voz baixa, né? Tem irmãos que se ver e ouvir alguém orando baixinho, ele fica escandalizado, porque ele acredita que a oração tem que ser aos berros, né? Mas tem aquele que ora baixinho, que se vê o irmão mais animado orando, ele também fica escandalizado. Ele fala, Deus não é surdo. A verdade é que isso não pode ser uma regra. E quando fazemos disso uma regra, nós vamos descobrir que ela também não funciona. Vemos nas Escrituras homens de Deus que oraram em silêncio, só eles sabiam que estavam orando e foram ouvidos, né? E outros que oraram em voz alta e também foram ouvidos. Uma outra coisa, irmãos, que não pode fazer de nós, homens e mulheres de oração, são as nossas necessidades. Se o combustível da nossa vida de oração for
apenas as nossas necessidades, nós vamos parar também, nós não vamos crescer aqui. E veja que as nossas necessidades são muitas. E temos da parte, né, do Senhor, temos da palavra de Deus, a orientação para colocarmos diante do Senhor todas as nossas necessidades. Né? Não está errado fazer isso. Aliás, precisamos fazer isso. Mas se o que temos é apenas aquilo que precisamos, se o que temos são apenas as nossas necessidades, nós não vamos alcançar esta vida de oração bíblica, ou este lugar, né, de oração que o nosso Deus tem preparado para nós como seu povo. Às vezes nós não avançamos na vida de oração porque não conseguimos ver este ponto aqui. Ou seja, todas as vezes que eu procuro o Senhor, procuro porque tenho alguma necessidade. E pode ser de pão, pode ser de saúde, pode ser questão de trabalho, pode ser uma questão familiar, pode ser uma questão de paz, enfim, a lista aqui pode ser imensa. Então, se vou na presença do Senhor, vou orar, apenas porque necessito de algo, mesmo que isto seja 100% legítimo, mesmo que seja algo que o próprio Senhor mandou fazer, nós não vamos chegar aonde o Senhor quer, né, como igreja, porque isso em si é suficiente. Eu queria que você fizesse essa perguntinha aí, né, no teu coração. O que é que te leva diante do Senhor? Quando você vai orar, por que você vai orar? Outra coisa que também não é suficiente, né, é a questão do dever, como filho de Deus, de orar. Há uma ordem, né? Vimos aqui em Tessalonicenses 5,17, uma palavra de Deus que está no imperativo, né? Uma ordem, né? Orai sem cessar. Lemos Lucas 21:36, vigiai, em oração. Uma ordem, um mandamento. Mas se quando oramos, apenas isto estiver no nosso coração, não seremos capazes de alcançar aquilo que o Senhor tem para nós. Embora todo esforço, todo empenho deve estar no nosso coração para obedecermos a Deus. Mas nós precisamos de mais. Então, nesta manhã, eu queria compartilhar com os irmãos um pouco, né, sobre este mais que nós tanto necessitamos, para que essa vida de oração seja compreendida por nós e desfrutada por nós, para a glória de Deus. Sei que isto é muito grande, né? Não temos nem uma condição de dizer que vamos explorar, né, e ver hoje tudo que está aqui na palavra de Deus nesse assunto para a nossa vida. Mas vamos dar alguns passos, confiando, né, na graça e na ajuda, no socorro do Espírito de Deus nessa questão tão importante. Então nós precisamos realmente do quê? Para vivermos uma vida
de oração. O texto de Efésios 6, que nós lemos, queria que você abrisse lá de novo. Efésios 6, 8. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. E para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, esse versículo, ele fala algo muito importante. Paulo está orientando os irmãos a que eles orassem em todo o tempo, ou como ele disse aos Tessalonicenses, orassem sem cessar, mas no Espírito. No Espírito. Vemos nesse versículo, e depois nós vamos ver outros, né, que a oração, aquela que os filhos de Deus podem e precisam desfrutar, né, ela não vai acontecer de fato sem esse socorro, sem esta ajuda do Espírito Santo de Deus. Não é algo que nós fazemos sozinhos. Isso precisa ficar muito claro para nós. Ser algo que realmente está no nosso coração, no nosso entendimento, no nosso discernimento. Aliás, podemos afirmar, né, com muita certeza de que não há oração, não existe oração verdadeira sem a participação do Espírito Santo de Deus. Se o Espírito de Deus não estiver agindo conosco, na verdade não estamos orando. Estamos falando qualquer coisa, menos orando. A oração bíblica, a oração do Novo Testamento, onde isso está mais claro, é um acontecimento, né, que participam o Espírito do Senhor e os filhos de Deus. Isso, irmãos, por si só é algo muito grande. Muito grande. E faz toda a diferença. Se o nosso coração ver que quando estamos orando individualmente e coletivamente, nós estamos numa associação com o Espírito de Deus, seja na súplica, seja na adoração, seja na intercessão, isso muda completamente a realidade. E algo muito especial acontece aqui. Esta oração, ela vai afetar profundamente a nossa vida. Porque esta oração, ela não tem como finalidade apenas alcançar, obter alguma coisa do Senhor. Esta oração que os santos fazem, assistido pelo Espírito Santo de Deus, ela tem propósitos extremamente elevados, que vão muito além de alcançarmos alguma coisa do Senhor para esta vida. Eu queria que você abrisse na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Verso 26.
Romanos 8, 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Então, o que está sendo dito aqui? Nós não sabemos orar como convém. Então, se ficarmos por nossa conta, não vamos orar direito. Nunca entraremos na verdadeira oração. Precisamos do auxílio do Espírito de Deus para sermos colocados na verdadeira oração, no desfrute dela, na participação dela, na experiência dela. Segue Paulo dizendo, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Veja que coisa gloriosa. Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Veja que quem alinha as nossas súplicas, os nossos corações com a vontade de Deus é o Espírito Santo de Deus. Se a nossa oração contar apenas com a nossa mente, com os nossos recursos, nós não sabemos orar como convém. Com certeza, iremos numa outra direção. Mas o Espírito de Deus, que sonda os corações, que sabe qual é a vontade de Deus, nos ajuda nisso. Verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Veja para onde o Espírito do Senhor nos leva nessa assistência. Quando oramos. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E ao que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Vemos nesse texto, irmãos, que nessa assistência que o Espírito Santo concede aos santos, na prática da oração, ou enquanto buscamos o Senhor, é ajustar a nossa vida, colocar a nossa vida de fato em harmonia com o seu propósito eterno. Ou fazer com que o propósito eterno de Deus em Cristo Jesus aconteça em nossos corações, seja a nossa experiência. Ou seja, aquilo que o Espírito de Deus está pleiteando é a nossa glorificação em Cristo Jesus. Este é o final. Esta é a obra que está sendo feita, que está sendo realizada. Se o nosso coração enxergar isto quando estamos orando, todas as coisas ficam diferentes. O apóstolo Tiago, na sua carta, no capítulo 4, ele disse algo muito precioso. Queria que você lesse comigo. Verso 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Veja que, se ficarmos por nossa conta, nós vamos pedir mal. E o que é pedir mal? É pedir
aquilo que nosso próprio coração deseja. É pedir algo independente do Senhor. Pode ser algo até legítimo. Mas quando pedimos fora dessa ação, dessa obra que o Espírito de Deus está fazendo para nos tornar semelhantes a Cristo Jesus, Tiago está dizendo que pedimos mal. E aqui nós não recebemos. Então, querido, nós precisamos do auxílio do Espírito de Deus para que Ele mostre para o nosso coração a glória que está envolvida na vida de oração. Quando o Espírito de Deus está fazendo isto, outra coisa tremenda que acontece, irmão, é que experimentaremos de fato a liberdade que o sangue de Jesus Cristo conquistou por nós naquela cruz. Liberdade e oração verdadeira são coisas que estão sempre juntas. A palavra de Deus diz que quando o povo de Israel foi levado até o Monte Sinai e Deus desceu sobre o Monte Sinai para falar com o povo ficou tão assustado, tão atemorizado, que fugiu dali. Fugiu de terror. Não conseguiu ouvir as palavras de Deus. Por que o povo fez isso? Porque o povo sentiu seu pecado e o povo estava diante de um Deus santo. Esta realidade, ela precisa ser mudada no nosso coração. O autor de Hebreus diz que o Senhor Jesus nos consagrou um novo e vivo caminho, através de sua carne, por meio do seu sangue. E por meio desse novo e vivo caminho, nós podemos entrar na presença de Deus, sem nenhum medo, sem nenhum temor, sem nenhuma restrição. E essa experiência, irmãos, nós não podemos ter ela sem o auxílio do Espírito Santo de Deus. É necessário que o Espírito de Deus manifeste esta bênção nas nossas entranhas quando nós estamos orando. O normal, o natural do homem é fazer como Adão fez lá no Éden. Quando ouve a voz de Deus, ele foge e vai se esconder. Há algo aqui que precisa acontecer para a vida de oração ser alcançada. A experiência da liberdade, a experiência da justificação verdadeira, da aceitação diante de Deus, do perdão de seus pecados. Então nós precisamos ter os nossos olhos abertos para isso. Isso aqui precisa deixar de ser apenas uma doutrina e se tornar uma experiência real. Senão não vamos crescer em oração. Não é confortável. Não é agradável. Não é prazeroso. A regra não pode fazer isso por nós.
Por isso o Espírito de Deus, ele intercede. Ele clama. E ele comunica no nosso coração os benefícios da cruz, os benefícios do Calvário, os benefícios da obra redentora. E é ele que nos conduz à presença do Senhor, sem medo. Vamos ler o versículo 3 do capítulo 33 de Jeremias. É um versículo que muitos de nós sabem de cor. Jeremias 33, 3. Invoca-me e te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Veja que promessa, irmãos, o Senhor fez ao seu povo aqui nesse versículo. Ele disse, invoca-me e eu vou te responder. Mas ele não parou aí, o Senhor não parou aí. A oração não para aí. Se ela parar aí, você não vai crescer, você não vai prosperar, você não vai experimentar a verdadeira vida de oração, e nem eu. Invoca-me e te responderei. E anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Não é que nós vamos pedir ao Senhor para Ele amanhã, daqui a um mês, mostrar para nós mais dos seus mistérios eternos em Cristo Jesus. Isso também é verdade. Mas há algo muito especial que acontece quando oramos. Que vai ser o fogo da nossa oração. Enquanto oramos, o Senhor se revela a nós. Este é o segredo, irmãos, que o nosso coração precisa ver. Há um rio de revelação da parte do Senhor pronto para ser derramado sobre a vida de cada um de nós. Não como resposta de nossa oração, quero frisar isso. E de novo repito, isso também é verdadeiro. Mas há um rio de revelação pronto para ser derramado sobre o nosso coração enquanto oramos. Porque enquanto oramos, nós estamos interagindo com o Espírito de Deus. O Espírito de Deus está operando em nossos corações o propósito eterno de Deus em Cristo Jesus. Conhecemos a Deus pelas Escrituras, mas o Senhor Deus também se revela a nós enquanto oramos a Ele. Você já deve ter conhecido pessoas que não sabem ler, são analfabetas, mas conhecem profundamente o Senhor. Por quê? Porque são pessoas que oram. Elas têm uma outra fonte de conhecimento. Elas usam outro canal de revelação. Invoca-me e te responderei. E te mostrarei coisas grandes e firmes que não sabes. É aqui, irmãos, que o nosso coração encontra o poço d'água, a mesa farta. E é aqui que a oração se torna preciosa para nós e desejada. E aí ela pode ser de madrugada, de noite, em cima do monte, no quarto, no fundo do quintal, na rua, no trabalho, não importa o lugar.
em silêncio, em voz alta, na segunda-feira, no domingo, no sábado, não importa. Quando Deus colocou Adão no Éden, ele não deu nenhuma escritura para Adão lá no Éden. Deu? Como que Deus estava se revelando a Adão? Todos os dias. Ou, deixa eu corrigir aqui, né? O Senhor vinha com regularidade, vou colocar assim, falar com Adão. Ele estava se revelando a Adão desta forma, falando com ele. Quando Adão pecou, fugiu da sua presença, essa fonte foi cortada e Adão mergulhou nas trevas. Irmãos, quando a palavra de Deus diz, né, do valor, da importância da oração, ela está nos levando nesta direção. E aqueles que encontram essa fonte, eles são conquistados por ela, eles não querem mais sair daqui. Mas enquanto o homem não encontra esse lugar, a oração ainda é como se o fio estivesse fora da tomada. Ele vai pedir, pedir, vai cansar. Ele vai falar, falar, falar e vai se frustrar. Em Efésios capítulo 1, verso 26, veja o que Paulo disse, irmão. Efésios capítulo 1. Veja como Paulo conhecia isso. Verso 16. Não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação. Veja como Paulo orava. Ele disse que estava diante do Senhor em oração, pedindo a Deus, em nome de Jesus Cristo, que concedesse aos irmãos espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio, todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Paulo está orando, pedindo a Deus que abrisse o entendimento dos irmãos para que eles vissem isto. Mas veja que ele, Paulo, que está orando, já havia visto isso. Enquanto Paulo ora, enquanto ele intercede, vem no seu coração, na sua mente, todas estas glórias que foram dadas à igreja em Cristo Jesus. Paulo estava ciente delas. Era a sua memória ali. Paulo não está falando de algo que está fora dele. Ele não está lendo alguma coisa que alguém escreveu para ele.
Ele está orando a Deus estas verdades, estas bênçãos que pertencem à igreja em Cristo Jesus, que estão fervilhando dentro do seu coração. Então, quanto mais Paulo orava pelos irmãos, mais cheio dessas coisas ele ficava. Quanto mais ele intercedia, mais ele bebia dessa fonte. Quanto ele mais suplicava, mais forte isto era escrito em seu próprio coração. Então, quando Paulo terminava de suplicar, ele era o abençoado número 1. Ele não terminava a sua oração cansado. Poxa, faz 1 hora que eu estou intercedendo pelos irmãos, né? E ele terminava no deleite dessas verdades, fervilhando no seu coração. Se ele, Paulo, pelo Espírito, não estivesse degustando cada palavra que ele está falando aqui, ia ser um negócio cansativo orar. Na verdade, irmão, vamos fazer uma reunião de oração e orar 1 hora, né? Cansa. Cansa, irmãos, porque estamos com o fio fora da tomada. Não bebemos aquela água que estamos falando ela na nossa boca. O nosso coração não está fervilhando com a realidade daquelas coisas que estamos declarando com os nossos lábios. Mas essa não é uma condição normal. O salvo, o Filho de Deus, ele é assistido pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus não faz outra coisa senão isso. Esta é sempre a obra dele. Irmãos, quando o nosso alvo principal na oração é obter a resposta da nossa súplica, nós precisamos avaliar a nossa oração. Eu não sei se você já ouviu isso alguma vez, né? Mas eu queria que você pensasse comigo hoje sobre isso. Se o máximo que desejamos alcançar com a nossa oração é que Deus responda o que estamos pedindo apenas, nós ainda não entendemos bem o que é oração. Há uma glória na oração, independente de Deus atender a nossa súplica do jeito que nós queremos ou não. Este é o segredo, irmão. Este é o mistério que está aí. Orei, e o Senhor não me ouviu. Mas a questão principal não é esta. A questão deve ser, orei com o Espírito Santo de Deus. E o Senhor me fez desfrutar e participar de realidades que estão no seu eterno propósito, que estavam escondidas para mim. Precisamos ver nas nossas orações o Cristo de Deus, o Cristo crucificado. O Cristo crucificado e o povo de Deus. O Cristo de Deus e a sua noiva.
Precisamos ver nas nossas orações o propósito eterno de Deus, a sua vontade eterna. Em Colossenses capítulo 2, um pouquinho para frente, veja o que Paulo disse. Colossenses 2, de 1 a 3. Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quanto não me viram face a face. Será que Paulo estava lutando aqui karatê, Kung Fu, em favor dos irmãos? O que ele está falando aqui, irmão? Com certeza está falando de oração, né? Embora não está explícito no texto, mas podemos deduzir que Paulo está dizendo que ele intercedia pelos irmãos, que ele se esforçava em favor dos irmãos, para que o coração dele seja confortado e vinculado juntamente em amor. E eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Essa é a questão central. O conhecimento de todos os tesouros e da sabedoria. Aliás, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, né, de Cristo Jesus. Porque neles tudo isso está posto, né? Está oculto quando o homem não está sendo assistido pelo Espírito Santo de Deus. É para este lugar que o Senhor está nos conduzindo. Eu não sei se você já pensou o que nós vamos fazer eternamente no céu. Qual será a nossa ocupação, né, principal? Certamente nós vamos conhecer o Senhor eternamente. Eternamente. Isso nunca chegará ao fim. Mas isso já começou. O pecado tirou o homem disso. Mas o Calvário trouxe algo maravilhoso. O Senhor levanta o homem da sua morte, faz uma nova criação, dele uma nova criação. Faz seu espírito habitar nele. Remove o véu do seu coração, brilha em suas trevas e está se revelando a ele. E vai se revelar eternamente, continuar se revelando eternamente. Então, quando oramos, irmãos, quando falamos com o nosso Deus, nós estamos aqui, nesse caminho de revelação, nesse caminho onde estamos descobrindo, conhecendo, né, os tesouros de Cristo Jesus. Não estamos apenas buscando o Senhor porque temos algumas necessidades. Veja que na própria oração que o Senhor Jesus ensinou para os apóstolos, ele fala, né, do pão de cada dia, por exemplo. Né? Coisas pequenas e simples desta vida. Né? Mas ele também fala que eles deveriam, né, pedir, buscar que a vontade de Deus que é feita nos céus fosse feita na terra.
feita na terra. Ou seja, que quando eles estivessem orando, eles estivessem conscientes de que estavam participando da eternidade, ou daquilo que é celestial. Que eles não estavam apenas lidando com coisas desse tempo presente. João 17. Temos aqui a oração sacerdotal do Senhor Jesus. Vamos ler do verso 1 ao 3. Depois você pode meditar nesse texto em casa, com calma. Tendo Jesus falado destas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. E assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviar. A vida eterna é esta: que conheçam a ti e a Jesus Cristo a quem enviaste. Esta é a vida eterna. Então, quando nós, ajudados pelo Espírito Santo de Deus, oramos a Deus, e o Senhor se revela a nós, se mostra a nós, na oração, por meio da oração, nós estamos desfrutando da própria vida eterna. Por que que a oração edifica a nossa vida? Nós vamos falar um pouquinho disso já. Por que que a oração, ela funciona como poder dentro de nós? Por que que ela edifica a igreja? Porque ela é a manifestação, quando assistida e conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Ela é a própria vida eterna. A vida eterna está presente nela. Pois se Deus está se revelando ali, se Deus está se manifestando ali, se os propósitos eternos de Deus estão sendo conhecidos ali, eu não vou ler o resto do capítulo, mas do versículo 4 até o último, você tem uma profunda revelação do Senhor Jesus Cristo. O Senhor fala aqui coisas que ele não falou em nenhum outro momento. É como se ele abrisse uma janela assim nos céus e deixasse cair, né, abundantemente de Deus sobre aqueles que estavam ali com ele nesta hora de oração. É como se ele tivesse, né, realmente aberto a torneira. Irmãos, que precioso foi para aqueles irmãos estarem ali com o Filho de Deus nesta hora. E aqui eu quero chamar a atenção dos irmãos. Como nós precisamos, irmãos, nos reunir para orar. Isto aqui continua acontecendo. Acontecendo. Aqueles que não têm participado das reuniões de oração estão perdendo uma glória. Estão perdendo. Quando nós estamos juntos, se o Espírito de Deus está orando conosco, as riquezas insondáveis de Cristo Jesus, o seu mistério está sendo revelado. Enquanto oramos, os céus estão abertos. E nós somos
edificados juntos. Nós somos visitados juntos. Nós somos fortalecidos pela revelação do Filho de Deus. Porque é o próprio Espírito Santo que vai colocando palavra na boca dos seus filhos a respeito de Cristo, a respeito de suas glórias, a respeito de seu poder, a respeito, né, dos seus atributos eternos. Ah, irmãos, quão preciosa é a reunião dos filhos de Deus. Eu não costumo fazer isso. Os irmãos sabem, falar de algum tipo de experiência que a gente tem, mas eu preciso falar um pouquinho hoje sobre isso. Alguns dias atrás estávamos na casa do Douglas orando. E eu tive uma experiência aqui, confesso para os irmãos, que eu nunca tive. Estávamos ali orando. E o Senhor abriu os meus olhos para ver isso. E eu me vi num lugar, não num lugar fora dali, mas ali mesmo, com os irmãos. Um lugar como se o céu estivesse ali. As palavras dos irmãos orando, elas eram espirituais. Elas estavam falando do meu Cristo, da sua vitória na cruz, do seu poder. E eu falei, Senhor, que lugar é esse? Eu não quero sair daqui. Às vezes, irmão, nós não temos vontade de ir na reunião de oração e não vamos, porque os nossos olhos estão fechados. Nós não sabemos o que é aquele lugar quando estamos juntos. Nós damos mais valor para as nossas coisas. Pequenas coisas. E deixamos passar. E perdemos. Não desfrutamos. Eu vou ler um texto na palavra de Deus para te ajudar a entender isso melhor. Atos, capítulo 2. Atos 2, verso 1. Ao cumprir-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídos entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus todos estes que estão falando?
E como ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, somos partos, medas, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e das regiões da Líbia, nas mediações de Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus, e todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? E outros, porém, zombavam, dizendo: estão embriagados. Eu queria chamar a atenção dos irmãos para o verso 11. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Veja, irmãos, que se cumpriu o dia do Pentecostes, o Espírito de Deus foi derramado sobre a igreja do Senhor e aconteceu tudo isso que nós acabamos de ler. Pessoas de várias partes do mundo estavam ali em Jerusalém, por causa da festa do Pentecostes. E quando o Espírito de Deus veio sobre os apóstolos, começaram a orar, assistidos pelo Espírito de Deus. E aqui uma oração especial, né? E algo maravilhoso aconteceu. Está escrito nesse versículo 11, no final do versículo 11. Todos eles ouviram falar das grandezas de Deus enquanto os apóstolos oravam, ajudados pelo Espírito Santo de Deus. As grandezas de Deus. O que eles estavam falando? O que são essas grandezas de Deus? Ou seja, eles deram testemunho, né, do Senhor Jesus, que aqui é chamado de as grandezas de Deus. E na sequência o apóstolo Pedro toma a palavra e prega com mais precisão, né, essas grandezas de Deus. E milhares de homens se converteram naquele dia. Que coisa maravilhosa foi para estes milhares de irmãos estarem naquele dia, naquele lugar. Porque quando o Espírito de Deus abriu a boca daqueles homens, eles ouviram falar das grandezas de Deus. Havia uma revelação de Cristo Jesus na oração deles. Quando a igreja ora, Cristo está sendo revelado. Quando você ora, irmão, ajudado pelo Espírito Santo de Deus, Cristo está sendo revelado. Os desejos eternos de Deus estão sendo manifestos. E mais do que isso, manifestos e experimentados por aqueles que estão orando. Não é uma fala seca, estéril, não. Ela é vivenciada, ela é a experiência de quem ora. Por isso, aquele que ora é edificado. No capítulo 4, aí de Atos, rapidinho, versículo 23, nós temos aquele momento que a igreja está reunida, né? Depois que os apóstolos foram presos e soltos. Verso 23, uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhe contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. E ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor. Veja, levantaram a voz e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo,
porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades, juntamente a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo, ao qual ungiste. Herodes, Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, porém, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anuncie com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais, prodígios, intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Irmão, que coisa tremenda. O Senhor estava ali. Ele estava ali. E quando eles abriram a boca para orar, ajudados pelo Espírito Santo de Deus, eles falaram as grandezas do Senhor. E a terra tremeu. Só que, diferente do Sinai, ninguém fugiu. Por que será? Porque aqui havia paz entre Deus e os homens. Aqui eles estão no descanso do sangue de Jesus. Aqui eles estão no novo e vivo caminho que foi aberto. Aqui eles não ficaram atemorizados, mas ficaram cheios do Senhor e anunciavam a sua palavra. Que coisa maravilhosa, irmãos. Que coisa maravilhosa. Eu anotei outros textos aqui, mas vou deixar, né, por causa do tempo, onde temos outros momentos, né? Podemos ver essa verdade. E para ir finalizando, eu queria que você abrisse mais uma vez em Efésios, capítulo 3. Verso 14. Por esta causa me põe de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. Veja a oração de Paulo, né? E assim habite Cristo em vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Ou seja, a oração de Paulo, né? a relação que Paulo tinha com o Senhor era esta, de Cristo estar sendo enraizado no coração, não só dele, mas dos irmãos também, né? Habitando o coração deles, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Isso é o que Deus tem para nós, irmão. Amém. Aleluia. Paulo estava bebendo aqui, né? E estava se esforçando para trazer os irmãos aqui nesta fonte. Porque essa será a nossa glória na eternidade. Conhecer o amor de Deus, que excede todo entendimento. Verso 20.
Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, enquanto oramos, enquanto buscamos, enquanto pedimos, enquanto intercedemos, enquanto suplicamos, o poder de Deus opera em nós. O poder de Deus. O poder de Deus. E Paulo diz que esse poder é capaz de fazer muito, muito além do que imaginamos. E a Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Porque o final de tudo isto é a glória de Deus. Precisamos, e nos foi dada a graça de conhecermos o Senhor para a sua glória, irmãos. Para a sua glória. Paulo estava orando para que esse milagre fosse cada vez maior na vida dos irmãos, para que Deus fosse mais glorificado. Vou orar para o meu gato sarar. Do gato, irmãos, para a glória de Deus, existe uma distância infinita. E isto nos foi dado em Cristo Jesus. É nesse negócio que nós fomos colocados. É aqui o nosso lugar. O nosso lugar. Nenhum de nós precisaria ser convidado para ir na reunião sexta-feira na casa do amado James e Fran. Na quinta-feira à noite já era para ter uma filinha lá na porta do James. É aqui que vai ser o lugar glorioso desta semana. Eu vou parar por aqui, irmãos, mas quero lembrar, os irmãos conhecem o capítulo 14, 1 aos Coríntios. Paulo ali está instruindo os irmãos sobre a oração em línguas, né? Sobre o dom de línguas. Não é disso que estamos falando hoje. E, dentre as muitas coisas que Paulo fala nesse capítulo, ele fala assim que ele preferia, quando estava reunido com os irmãos, falar 5 palavras em língua conhecida do que muitas outras em língua desconhecida. Por que será que ele falou isso? Ele falou, eu prefiro falar 5 palavras em língua conhecida para edificar alguém. É melhor do que muitas palavras onde as pessoas não entendem e não são edificadas. Paulo não estava dizendo que os irmãos que tinham o dom de orar em língua não orassem, né? Pelo contrário. Mas ele estava nas entrelinhas desse capítulo 14, valorizando esta verdade gloriosa que está na oração. Ele fala assim num determinado ponto: se estivermos reunidos num lugar e todos nós estivermos orando em língua, e aqueles que estão orando, né, eles estão falando bem. Mas se ali estiver alguém que não está entendendo aquelas línguas, como que ele vai dar o amém? Como que ele vai concordar com aqueles que estão orando? Aí Paulo diz, aqueles que estão orando, oram bem, mas aquele que não consegue falar o amém, ele fica sem edificação. Sem edificação. Então veja que na oração, especialmente a oração coletiva, né, há uma mensagem sendo comunicada.
E essa mensagem é o Filho de Deus que está sendo revelado. E ao ser revelado, a igreja é edificada. Ele diz, aqueles que oram em línguas, quando vão orar na reunião dos santos, oram 2 ou 3, mas é necessário que alguém interprete. Por quê? Porque os outros precisam entender o que está sendo dito. Ou seja, o que está sendo dito de Cristo Jesus. Porque é na compreensão da mensagem que a igreja é edificada. É edificada. Eu estou só citando alguns pontos desse capítulo 14 para destacar isso aqui, irmão. Para destacar isso aqui. Então, toda oração que acontece em nosso meio, toda oração, né, se ela está sendo conduzida pelo Espírito de Deus, ela é fonte de revelação. Ela aponta para Cristo. E por isso ela edifica a igreja. Por isso ela consola, ela exorta, ela edifica. Paulo até fez uma comparação, né? O que profetiza é maior do que o que ora em língua, exceto se ele interpretar. Por quê? Ele fala, porque aquele que profetiza, profetiza para a igreja. Ou seja, ele fala para a igreja a respeito de Cristo. Mas se a oração for interpretada, aí muda, porque aí ela também vai edificar a igreja. Então estou apenas chamando a atenção dos irmãos para isso. Há uma fonte na vida de oração. Há uma mesa farta, que é Cristo Jesus. Quando você ora sozinho, você está comendo e bebendo nela. Mas quando você ora com os irmãos, você também está comendo e bebendo nela. E é um lugar de glória, da presença de Deus, de liberdade no Espírito Santo de Deus. Pois o sangue de Jesus nos coloca nesse lugar. E isso é uma antecipação da nossa vida com o Senhor na eternidade. A nossa vida de oração aqui na terra, irmãos, é o nosso Éden no tempo presente. É o nosso Éden. O nosso Éden. Às vezes, alguém pode dizer, puxa, né, o privilégio de Adão lá no Éden, né? Falar com o Senhor. O verdadeiro Éden nos foi dado como igreja de Cristo. Glória a Deus. E é um tiragosto da eternidade. Amém? Nosso Pai, obrigado.